Boa noite, hoje é dia 25 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja conosco do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Atos, capítulo 8, versículo 37. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Atos dos Apóstolos. Circunstância da escrita Atos é o segundo tomo da obra de Lucas, dirigida ao mesmo Teófilo, e é a única história da igreja primitiva que Deus quis nos deixar. Cobre cerca de 30 anos, do Monte das Oliveiras até um quarto alugado em Roma, e termina em um modo que sempre me pareceu proposital, sem fim. Paulo está preso, pregando com toda a liberdade, e a história para no meio da frase, porque continua em nós. Lucas escreve como historiador cuidadoso, em várias partes como testemunha ocular, pois há passagens que ele muda para a primeira pessoa do plural e diz nós, o que marca as viagens em qual ele estava a bordo. Os arqueólogos já conferiram os seus títulos de autoridades locais, os nomes de portos e as rotas, e ele sai bem de cada exame. O título tradicional é Atos dos Apóstolos e sempre achei incompleto. Melhor seria dizer Atos do Espírito Santo pelos Apóstolos, porque o protagonista desse livro não é Pedro nem Paulo, é o Espírito Santo enviado no segundo capítulo e todo o resto é o que ele fez. Contribuição para a Bíblia. Este livro dá à igreja o seu mandato e a sua força nesta ordem. Mas recebeis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis testemunha para mim, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, em Samaria e até a última parte da terra. A promessa de poder vem antes da ordem de testemunhar, e o alcance é dado em círculos que abrem a cidade, a província, o povo desprezado e o fim do mundo. E que palavra é esta? Testemunhas. Não diz advogados, nem filósofos, nem organizadores. Testemunha é aquele que conta o que viu e por isso não se exige talento, exige experiência. Aqui está também a declaração mais exclusiva do Novo Testamento, feita diante do Supremo Tribunal de Israel por um pescador iletrado, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Este versículo é intolerável para o nosso século e é fundamento de nossa missão. Se houvesse outro nome, seríamos cruéis em incomodá-los às nações. Como não há, seríamos cruéis em ficar calados. E este é o nome, e esse é o nome, e esse nome é Jesus Cristo, crucificado pelos homens e ressuscitado por Deus. É o nome de um Salvador que já pagou e não de um mestre que apenas ensinou. O livro mostra ainda como a igreja cresceu por pregações, por perseguição e por providência. Sempre que os crentes se acomodavam em Jerusalém, vinha uma tribulação e os espalhava, e onde caíam pregavam. Deus usa o vento para semear o que a nossa comunidade guardaria no celeiro. E vê como a conversão de Saulo é contada 3 vezes nesse livro. Deus não se cansa de repetir a história de um perseguidor derrubado a caminho de prender crentes. Se ali houve misericórdia, não há casa encerrada em toda a terra. Estrutura, capítulo 1 e 2 do começo. A ascensão, os 10 dias de oração do cenáculo, o Pentecoste com o vento e as línguas de fogo, e o sermão de Pedro que trouxe 3.000 almas. E aquele retrato da primeira igreja, reservada na doutrina, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Capítulo 3 ao 7, Jerusalém, o paralítico da Porta Formosa, os primeiros interrogatórios, Ananias e Sarifa, os diáconos escolhidos e Estevão pregando o sermão mais longo do livro e sendo apedrejado com o rapaz chamado Saulo, guardando as capas. Capítulo 8 ao 12. Filipe na Samaria e no deserto com o etíope. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Pedro na casa de Cornélio aprendendo que Deus não faz acepção de pessoas. A igreja de Antioquia, onde discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E a libertação de Pedro da prisão enquanto a igreja orava sem crer que fosse ele a porta. Capítulo 13 ao 20. A viagem missionária Chipre, Antioquia da Pisídia, Listra com pedras, o concílio de Jerusalém decidindo que os gentios não seriam postos debaixo da lei, o carcereiro de Filipos convertido à meia-noite, o Areópago em Atenas, os 2 anos em Éfeso e o discurso de despedida em Mileto. Capítulo 21 ao 28. A prisão e a viagem a Roma. A prisão em Jerusalém, as defesas diante Félix, Festo e Agripa, o naufrágio em Malta contado com detalhes de marinheiro, e Roma com Paulo acorrentado a um soldado e pregando o reino de Deus sem impedimento algum. Aquela última palavra do livro, sem impedimento, é a melhor síntese da obra do Espírito Santo. Spurgeon em Atos. Preguei sobre o Pentecoste muitas vezes, sempre para medir o mesmo e nunca para prometer o mesmo. Não esperei línguas de fogo sobre o tabernáculo, esperei o Espírito que converte 3.000 num sermão. Dizia eu ao meu povo nas reuniões de orações de segunda-feira, se aqueles 120 passaram 10 dias em oração antes daquele dia, que direito temos de esperar frutos com 15 minutos de pressa? Amo aquele detalhe do 12º capítulo em que a igreja está orando pela soltura de Pedro e é quando ele bate a porta, chamam de louca a moça que anuncia a resposta. É o retrato de nós todos. Oramos e não cremos e Deus responde do mesmo modo. Consola-te. Ele atende orações mais fracas que a nossa fé. O texto de Atos 4:12 foi a minha defesa cada vez que me acusaram de estreiteza. Diziam que eu era arrogante pregar que só um nome, e respondi que não sou eu quem estreita o caminho, é Deus quem o abriu, e um só caminho aberto por Deus é mais largo que 1000 inventados por homem. E o fim do livro me governou o ministério. Paulo preso e ainda assim pregando sem impedimento. Já preguei da cama, ditei sermões com mãos doendos e falei ao meu povo por carta quando não podia subir ao púlpito. Corrente no braço não é impedimento. Impedimento é coração frio. Enquanto houver língua e espírito, a obra segue. A palavra de Deus é a bigorna na qual as opiniões do homem são esmagadas. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro Atos dos Apóstolos. Vamos ver o devocional da noite. É lícito se crer de todo o coração. Atos capítulo 8, versículo 37. Essas palavras podem responder às suas dúvidas, devoto leitor, com relação às ordenanças. Talvez você diga, devo temer o batismo? É algo tão solene estar morto com Cristo, sepultado com Ele? Eu não deveria me sentir livre e ir à mesa do Mestre. Deveria ter medo de comer e beber. Condenação para mim ao não discernir o corpo do Senhor. Ah, pobre vacilante! Jesus deu liberdade a você. Não tema. Se um estranho viesse à sua casa, ele pararia à porta ou esperaria no corredor. Não sonharia em entrar espontaneamente em sua sala de estar, pois ele não está em sua própria casa, mas o filho do proprietário tem liberdade na casa, e assim é com o Filho de Deus. Um estranho não se intromete onde um filho pode aventurar-se. Quando o Espírito de Deus der a você o espírito de adoção,
poderá abordar as ordenanças cristãs sem menos. A mesma regra garante os privilégios interiores do cristão. Você pensa, pobre cristão, que não tem permissão para regozijar-se de alegria inexprimível e repleto de glória? Se você tem permissão para passar pela porta de Cristo ou assentar-se à cabeceira de sua mesa, você ficará profundamente satisfeito. Você não terá menos privilégio que o maior de todos. Deus não faz distinções em seu amor por seus filhos. Um filho é um filho para ele. O Senhor não fará deste filho um servo, mas o alimentará com um bezerro gordo, lhe dará música e dança como se nunca tivesse se perdido. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele libera uma autorização geral para que ela se alegre em Deus. Não use correntes nas cortes do Rei Jesus. Nosso ingresso nos privilégios plenos podem ser gradual, mas é garantido. Talvez o leitor esteja dizendo: gostaria de poder desfrutar das promessas e caminhar em liberdade nos mandamentos de meu Senhor. Isto é lícito se crer de todo o coração. Solte-se das cadeias em seu pescoço, ó cativo filho, pois Jesus o liberta. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã entre 8 e 9 horas e o devocional da noite entre 8 e 9 horas da noite. Se você ainda não assistiu o sermão da semana, já está disponível. Eu faço das pessoas o que elas não são, sobre a transformação que o Espírito Santo faz em Pedro e Paulo. E voltamos amanhã. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Amém, amém, amém.